Os pontos de Fernando Lima. Estimado ouvinte e telespectador, boa noite e bem-vindo a mais uma edição dos Pontos de Fernando Lima, o programa que semana sim traz então a resenha e passa em revista os principais acontecimentos da semana. É sempre um enorme prazer cruzar consigo a antena. Hoje vamos centrar o nosso programa a este assunto que está a marcar a atualidade nacional, que é então este ciclone, as calamidades naturais que estão a afetar principalmente a zona centro do país. São famílias que estão ao relento, são tetos arrancados, são casas alagadas, árvores tombadas, postes de energia derrubados, são vias intransitáveis, são redes de comunicações que estão inoperacionais. É um pouco este o cenário que se vive no centro do país por causa do ciclone Idai, portanto, que teve o seu epicentro na cidade da Beira. É verdade que também atingiu um pouco o norte da província de Inhambane. À altura que gravamos o programa, o ciclone já movimenta-se para a província vizinha de Nampula. Lima, boa noite. Bem-vindo a mais um programa. Obrigado. O cenário é dramático no centro. Parece que sim. Nós estamos a falar em cima do acontecimento. O ciclone não está dissipado, perdeu a sua força inicial, mas prossegue a sua marcha para o interior, nomeadamente para Manica, para Tete, eventualmente para Nampula, também a Zambésia, eventualmente também para o Malawi, para o Zimbábue e para a Zâmbia. Portanto, estamos longe de ter um balanço global daquilo que está a acontecer não só no nosso país, como também nos países vizinhos. Da informação que nós temos, e contrariamente às previsões iniciais, o olho do ciclone, portanto, digamos, o centro do ciclone atingiu em cheio a cidade da Beira. Ainda não há informações exatas, por exemplo, da velocidade dos ventos, mas há uma estimativa que terão andado entre os 150 e os 180 km por hora. Há também estas classificações dos ciclones. Este é um ciclone de nível 4, era a classificação inicial, para nós termos uma ideia, porque todos acompanhamos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na Louisiana, em New Orleans, com o ciclone Katrina. O Katrina era um ciclone de nível 3. Ora, este foi considerado um ciclone de nível 4, embora neste momento em que estamos a falar já se encontra ao nível 2. Portanto, isto demonstra que está a dissipar-se, significa que os ventos vão diminuir de intensidade e também as chuvas que estão a acompanhar o ciclone vão também diminuir de intensidade. Aliás, as primeiras informações que temos é de que este ciclone se caracterizou essencialmente por ventos muito fortes e a componente chuva, descargas pluviométricas não se fez sentir tanto. Portanto, não há ainda informações de inundações diluvianas, de que as bacias dos principais rios tenham transbordado, nomeadamente o Zambeze, que é sempre um grande problema. Mas, repito, a situação está em evolução. Não temos ainda, por exemplo, não há uma informação cabal sobre o número de vítimas das primeiras 24 horas. Sabemos é que o aeroporto da Beira foi muito atingido pelo ciclone, está neste momento fechado ao tráfego internacional e nacional. Muito equipamento foi danificado.
helicópteros e aviões que estavam estacionados na placa foram danificados e, muito embora o ciclone tenha a sua previsão para deixar de ter influência sobre a zona da Beira já hoje, só se está a prever que o aeroporto esteja em condições de receber aeronaves no dia 17. Ora, isto também complica os esforços de recuperação, nomeadamente o envio de equipas técnicas para a zona de Sofala e para a Beira especificamente, porque há muitas infraestruturas que precisam de uma reparação urgente. Estou aqui a falar de eletricidade, de água, de comunicações. Neste momento já há comunicações fixas por telefone fixas para a Beira, mas não há telefonia móvel, o que deixa tecnicamente a Beira completamente isolada do resto do país e do exterior. Como dizia no início, ainda não temos uma imagem geral daquilo que é o nível dos prejuízos causados com a passagem deste fenómeno, mas e neste momento que estamos a gravar o programa, há equipas que ainda estão no terreno, outras ainda a caminho do terreno para fazer o levantamento dos estragos. Mas, Lima, de qualquer das formas, fica aqui um rastro de destruções que vai exigir um aturado esforço para as autoridades. Pois, o problema é sempre, Armando, o dia seguinte. Ou seja, há dois momentos que me parecem importantes. Toda a preparação de um evento desta natureza. Segundo, pude recolher das agências internacionais, este é o primeiro ciclone com esta violência que, portanto, atinge a zona de Sofala desde 1962. Portanto, há décadas que não se verificava um ciclone tão violento nesta região. Isto, portanto, significa, e isto também é uma questão que tem que ser testada, se as agências nacionais estavam preparadas ou não para enfrentar este fenómeno. E isto, sobretudo, tem a ver com, por exemplo, o número de vítimas que eventualmente possa vir a ocorrer. Se havia informação suficiente, se era possível tomar todas as medidas de precaução. O resto são aqueles imponderáveis que é completamente impossível de prevenir, nomeadamente as questões dos postes, dos telhados, muito embora este seja hoje um debate nacional da qualidade das infraestruturas. Por exemplo, no Xinde, a primeira coisa que desapareceu foi o telhado do hospital e o telhado de várias escolas de construção recente. Na Beira foi o Estádio Nacional, o Estádio Municipal. É um bico de obra para Davis Simango, uma vez que isto foi uma das suas bandeiras de campanha, pois. Da campanha eleitoral, e, não obstante a magnitude deste ciclone, terá que haver claras explicações de natureza técnica porque que a pala do estádio, ou seja, a cobertura da sua bancada central, desabou. Ou seja, as palas ou as coberturas dos estádios não são supostas de serem destruídas, independentemente da natureza das intempéries. Portanto, há aqui um potencial para debate sobre a qualidade desta construção e, sobretudo, quando isto é um estádio feito por um edil da oposição e quando este estádio também foi uma das suas bandeiras de campanha. Lima, se estes eventos naturais, estas calamidades não são evitáveis, pelo menos existe a possibilidade de prevenção para minimizar os impactos.
Que nota é que dá, como é que viu a atuação das autoridades no antes e no depois da ocorrência deste fenómeno, nomeadamente a resposta que eles estão bem, a dar? Para já, e esta minha opinião pode ser alterada nas próximas horas, a minha opinião é positiva. É positiva no sentido de que meios adicionais, incluindo meios que não temos, nomeadamente meios aerotransportados, foram colocados na Beira e em Quelimane para responderem rapidamente a esta situação de crise. Não só meios de avaliação, portanto, aquilo que são helicópteros de observação da situação, como helicópteros cargueiros para levarem ajuda de emergência, para procederem a operações de salvamento. Portanto, foram posicionados estes meios e há a possibilidade, repito, estamos no meio desta situação, há a possibilidade de se requisitarem mais meios aéreos para para responder a esta situação. Também foram posicionados barcos, víveres, água potável, tendas, para tentar acudir a esta potencial catástrofe humanitária. Foram acionados meios de cooperação com agências de desastres ou de resolução de desastres em termos internacionais, nomeadamente agências bilaterais e agências das Nações Unidas. Portanto, penso que houve o mínimo de trabalho de casa que foi feito no sentido de se minimizarem os danos. Mas é extemporâneo fazer-se uma conclusão e um balanço, porque a situação está em evolução. É preciso, no fim de toda esta operação e no fim de toda esta catástrofe, esta tragédia, fazermos, de facto, um balanço desta operação mais. Esta é a primeira teste de fogo da nova diretora do INGC. Há de facto uma possibilidade para que uma nova diretora, e muitas vezes estas operações dependem muito da liderança, se esta diretora esteve ou não à altura dos acontecimentos, conseguiu dar a resposta aos desafios que se colocaram, porque muitas vezes é preciso decidir na hora. Daquilo que ouvi esta manhã do próprio Presidente da República, há equipas ministeriais que estão prontas para partir logo que seja possível também para as zonas de catástrofe. Porque é que é importante os ministros irem? Não é apenas uma questão de propaganda política mas muitas vezes há decisões que de facto são tomadas ao nível dos ministros e os responsáveis políticos têm muito mais poderes do que, por exemplo, um próprio governador provincial. Portanto, faz todo sentido de se mandarem pessoas que têm estes poderes para desbloquearem situações, nomeadamente de logística, de tomada de decisão, que muitas vezes, ao nível local, há bloqueamentos para que isto aconteça. Mas, Lima, estes eventos voltam a colocar à ribalta aquele velho debate também de que muitas vezes neste país estes fenómenos naturais, estes ciclones, são usados como um instrumento para mobilizar fundos que depois são usados para encher os bolsos daquela rede mafiosa que está na gestão dos fenômenos. Absolutamente, Armando. É assim, o que está por detrás do INGC é uma organização que teve um dos piores papéis possíveis neste país. Estou a falar da DPCCN, portanto, que é a instituição antecessora do INGC. Quando se queria falar de corrupção, falava-se da Direção Nacional
das calamidades naturais. E todos os diretores, muito corruptos ou pouco corruptos ou não corruptos, sempre pesou sobre eles esta suspeição de corrupção. E a corrupção começava na DPCCN, e depois ia para as várias ramificações, nomeadamente os administradores distritais, tipo 2 sacos para as calamidades, 4 sacos para mim. Isto era a maneira de se viver no distrito, sobretudo nos distritos afetados pelas calamidades naturais. Depois, e também do desastre humanitário causado pela guerra. Depois havia uma grande dominância de agências internacionais que, de algum modo, privatizavam as suas próprias operações de emergência e de auxílio, o que também permite exatamente desvios, criação de pequenas zonas de influência, ou seja, a história da ajuda humanitária em Moçambique está associada, de facto, a uma grande suspeição sobre corrupção. O INGC, quer-me parecer, inaugurou uma nova era em Moçambique. Tem havido auditorias periódicas às contas do INGC. É preciso olhar com muita atenção toda a área do procurement, ou seja, a área do procurement é aquela área de comprar as tendas, de comprar o milho, de pagar fretes de caminhonagem, porque é aí onde se fazem as jogadas. Portanto, quem é que ganhou o concurso de transportar ajuda? Quem ganhou o concurso das tendas? Quem ganhou o concurso dos helicópteros? Quem ganhou o concurso dos aviões? Quem ganhou o concurso dos sistemas de água de emergência, dos kits alimentares, dos kits sanitários? Então, estas são áreas que as auditorias têm que ter uma grande atenção, exatamente para afastar essa suspeição de corrupção. Mesmo a própria gestão, e é preciso notar que o facto de uma pessoa usar colete verde, colete laranja ou colete vermelho tem diferentes níveis de ajudas de custo. Portanto, há muitas vezes uma pressão para se declarar o nível de emergência laranja ou vermelho, porque os próprios oficiais da emergência eventualmente têm mais benefícios em função do nível da emergência que é declarada. Mas, é assim, é preciso investigar e é preciso ver se de facto essas situações se verificam e à partida a sigla INGC não tem que ser INGC igual à corrupção. Quando o país mergulha nesta catástrofe, o chefe máximo do governo está de partida para uma visita ao reino de Eswatini. Decisão acertada esta do Presidente da República ou nem por isso? É assim, eu não domino todas as componentes que estiveram em cima da mesa para esta decisão ou para uma decisão contrária, ou seja, a suspensão desta visita. Digamos que o Presidente foi aqui ao lado, não saiu da região e certamente terá avaliado se havia um comitê de crise, e nestas situações há sempre um comitê de crise que está a acompanhar e a monitorar esta situação. No passado, o Primeiro-Ministro tem estado no comando das operações de emergência. Mais uma vez, e estas coisas têm consequências políticas, se esta operação for facilmente gerida em função da sua dimensão e houver uma avaliação positiva da forma como foi gerida, digamos, a questão da deslocação do Presidente à antiga Suazilândia passa ao lado. Se houver também uma catástrofe de gestão e de várias brechas
na gestão e no apoio logístico às vítimas, sim, isto acabará por penalizar o próprio Presidente, porque ele é também o chefe do governo deste país. Muito bem, é certamente um tema que vai dominar a atualidade, vai continuar a dominar a atualidade, e nos nossos próximos programas voltaremos a falar deste assunto. Vamos para o segundo tema eleito para esta noite, que foi a realização desta semana da 16ª Conferência Anual do Setor Privado, o CASP. Lima, novo CASP, velhos problemas. Velhos problemas, algumas fórmulas novas de debate e discussão e algum retorno a velhos formatos, nomeadamente a possibilidade de reaparição do famoso Muro de Lamentações que caracterizou muitas anteriores cimeiras do setor privado. Sobre o primeiro ponto, não só havia um foco sobre a agricultura, sobre o agronegócio, e foi dedicado um dia a este debate do agronegócio e de pôr em parceria empresas e indivíduos ligados ao agronegócio, à agricultura, com agências de desenvolvimento, com potenciais investidores neste setor. Me parece que isto é uma boa iniciativa. Claro que não são conhecidos os resultados. Quando eu digo resultados, significa isto traduziu-se em quê? Em novas políticas, em novas propostas para a agricultura, em negócios que foram fechados na zona no setor agrário. Não sei. E não sei porque também este encontro terminou ótimo. Mas este tipo de formato parece-me que é uma boa iniciativa e uma perspectiva correta de parcelar os debates e não ter esta ambição de se discutir tudo e depois acaba por não se discutir nada. Uma parte desta cimeira do setor privado correspondeu à presença do chefe de Estado na reunião e, digamos, à possibilidade de, quer perante o Primeiro-Ministro, quer perante o Presidente da República, o setor privado fazer uma apresentação das suas principais preocupações. Parece-me que o Presidente da CTA andou muito bem nas questões que levantou. Mais uma vez, Armando, devo dizer que eu pertenço à CTA, não pertenço à direção da CTA, mas sou responsável por um dos pelouros da comunicação social, portanto quero aqui afastar potenciais conflitos de interesse, mas também não sou pago para elogiar o Presidente da CTA, mas parece-me lícito que as questões dos impostos são questões que preocupam o setor privado e foi levantado mais uma vez a questão do IRPC a 10% para o setor agrícola, a questão da diminuição do IVA, que aparentemente vai descer de 17% para 16%, das fiscalizações, se devem ter caráter pedagógico ou é para sacar dinheiro ao setor privado. A questão das dívidas para com as empresas. O Presidente da CTA falou ainda do custo da energia que tem vindo a subir. Lima, olhando para esta intervenção do Presidente da CTA e depois da resposta do Presidente da República, que foi mais ou menos no sentido de dizer que os empresários não podem optar por esta estratégia de vitimização, isto vem a confirmar que estes eventos continuam a ser um ringue, um espaço em que os empresários e o executivo trocam
acusações muitas vezes. Independentemente se a palavra correta é acusação ou não, mas este é o fórum próprio para estas coisas se discutirem. E de nada vale chutarmos para debaixo da carpete os problemas. A questão, por exemplo, quanto a mim, da taxa da energia elétrica. Quer-me parecer que a eletricidade de Moçambique usa este seu músculo de monopólio para impor estas tarifas. Portanto, eu nem sequer estou a questionar se é uma tarifa alta ou se é uma tarifa baixa, mas a forma como estas tarifas são introduzidas, em que não há um regulador que se pronuncia sobre estas questões, nem sequer há a possibilidade de confrontarmos da justeza desta tarifa. Por exemplo, agora para o consumidor doméstico as taxas foram agravadas em 21%. É bom, é mau, é muito, é pouco? Para o bolso do cidadão é muito. 21% é muito em todo o mundo. Isto o que é que representa em termos de eletricidade na África do Sul, na Zâmbia, no Zimbábue? Temos que ter esses elementos. Mas, quando o nosso país é considerado um grande produtor de energia, faz sentido estas tarifas? Se calhar faz, mas nós temos que saber, nós temos que ser convencidos que faz sentido esta tarifa. Por exemplo, o Presidente disse que não é possível, e isto o próprio Ministro do Comércio veio a complementar, dizendo: meus amigos, estamos na economia de mercado, portanto, uma questão de oferta e de procura, e que a formação dos preços tem que corresponder a uma certa dinâmica de custos, com as almofadas sociais para os setores mais vulneráveis, conforme foi salientado. Agora, a questão é, portanto, onde eu queria chegar, não se pode comprar a 10 e depois vir vender em Moçambique a 5. Mas temos que responder às distorções de muitas dos contratos que foram feitos no passado, nomeadamente como é que Moçambique vende à África do Sul energia por um determinado preço e depois ela entra na Zona Sul por outro preço. Ou seja, o preço a que a Eskom vende energia a Moçambique no Sul não corresponde nem de longe nem de perto ao preço de quase banana que Moçambique vende energia à Eskom. Portanto, a Eskom, no fim do dia, acaba por fazer uma operação comercial com a venda que Moçambique fornece à própria África do Sul. Nos últimos anos, criaram-se uma série de pequenos produtores de energia, sobretudo aqui no Sul. Será que não há uma tutela política em relação a essas empresas que vendem energia à própria EDM, ou que a EDM foi forçada a comprar energia dessas empresas? Portanto, tudo isto tem que entrar na equação do preço da energia. Muito bem, Lima, daqui a pouco vamos ao intervalo, mas em um minuto queria ouvir o seu comentário em relação a um episódio que foi falado nos corredores do CASP, que foi este facto do Presidente da República só ter procedido com a abertura deste evento no segundo e último dia, que foi quinta-feira. Na quarta-feira, que foi o dia de abertura, o Presidente preferiu ir inaugurar uma cervejeira no distrito de Maracué, no que em alguns setores é interpretado como uma mensagem de que não, o Presidente da República preferiu priorizar os verdadeiros empresários em detrimento de lobistas ou traficantes de cartões, como são em algum momento designados os empresários congregados, usemos esse termo, na CTA. Bem, eu acho que pode haver essa interpretação, mas o programa estava estabelecido há muito tempo, e, por outro lado, este projeto da Heineken, como o próprio Presidente explicou, é uma pequena bandeira do Presidente e do seu Governo em relação ao facto, na opinião do Governo, claro, de terem trazido para Moçambique
o investimento da Heineken, porque esteve num determinado momento para ir aterrar noutro país que não Moçambique. Muito bem, vamos ao intervalo. Não saia daí, voltamos já já. Pontos de Fernando Lima. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do nosso programa e vamos fechar, Fernando Lima, este assunto sobre esta conferência dos homens do negócio, olhando um pouco para a abordagem do governo em relação às preocupações que são colocadas pelo empresariado. Como é que, no geral, olha para estas respostas? E Rajendra de Souza parece que continua a ser o ponta de lança neste contra-ataque do governo. Bem, acho que o ministro Rajendra de Souza, desta vez, portou-se melhor, ou seja, foi muito mais moderado, foi muito mais diplomático a fazer o delivery, a entrega de determinadas... No último caso foi muito contundente. Determinadas mensagens. Por exemplo, eu penso que é correto a mensagem, quer dele, quer do Presidente, quando claramente estão a dizer não tenham a expectativa que nós Governo, vamos carregar ao colo o empresariado moçambicano. Fiquem muito claros, e Cabo Delgado, ano passado, em agosto, foi o exemplo talvez mais evidente de que o Governo não vai fazer nenhum lobby para introduzir determinadas empresas, a Vale, a Anadarko, a ExxonMobil, para serem estes os privilegiados para fazerem os negócios com as multinacionais. Aliás, isto foi dito muito claramente pelo Presidente, ou seja, alguém deve ter ficado com as orelhas quentes na sala, porque sabemos como muitos dos contratos de eletricidade no passado foram atribuídas, como tantas empresas surgiram como cogumelos à volta da EDM, que tinham uma chancela política, eram eles os eleitos para fazerem os negócios com a EDM. Vale o que vale, mas o Presidente deixou claro que não há nenhum grupo, nem nenhuma empresa em particular que vai ser indicada pelo Governo para fazer os negócios do setor privado ou com as multinacionais. Por exemplo, quando deu o exemplo dos frangos, ou a ideia é, estamos muito perto de conseguirmos a autossuficiência nacional do frango, mas isso não é o Governo que tem que fazer. O setor privado é que tem que produzir frangos em quantidade suficiente para que o Governo diga: este ano não há importações de frango brasileiro ou de frango sul-africano. A questão do tomate, do feijão. Não podem vir dizer o nosso feijão de Uniaça não é comprado, para depois, quando se faz um contrato, ao fim de uma semana, já não há feijão para exportar ou para entregar num determinado contrato. E isto, o nosso setor privado, infelizmente, põe-se muito a jeito nestas armadilhas. Ou seja, se eu quero fornecer frangos a um grande projeto, eu tenho que ter a capacidade para fornecer os frangos todo o ano. Não é fornecer uma semana e depois, pela porta do cavalo, vou à África do Sul, eu ganho uma comissão, o tal empresário da comissãozinha, mas o frango que está a entrar em Moçambique, ou o frango que está a ser fornecido ao projeto, não é frango moçambicano, é o frango sul-africano. E eu ganho fama de empresário a importar frangos da África do Sul. Muito bem, Lima, vamos avançar para outro tema que elegemos para esta noite. Esta foi uma semana marcada também pela publicação ou apresentação em Maputo de um estudo sobre o tráfico de drogas na costa oriental, tráfico de drogas, sobretudo a heroína na costa oriental. Este estudo, mais do que confirmar aquilo que se sabia, que Moçambique era este corredor de tráfico de drogas, traz este elemento de que os traficantes consolidaram este seu domínio no mercado moçambicano graças a ligações com as elites políticas locais, graças à proteção com estas elites numa relação de troca de favores. Lima, afinal,
estamos a ser dirigidos por dirigentes envolvidos em tráfico? Eventualmente, e quando eu digo eventualmente, é assim, os relatórios, por motivos óbvios, não fazem acusações diretas a pessoas nomeadas especificamente, mas claramente a maneira como é explicada, a maneira como é explicado o funcionamento das redes, isto indica que há uma clara proteção para que estas redes funcionem no país. Eu espero que este relatório mereça mais divulgação em Moçambique, nomeadamente em língua portuguesa, como aconteceu com a acusação ao ministro Chang em Nova Iorque, porque assim torna mais perceptível para muito mais pessoas este tipo de documento, mas a ideia que passa deste relatório é a seguinte: existe, digamos, um pacto entre os traficantes e as autoridades do dia em Moçambique de que a rede pode funcionar desde que as elites se beneficiem, o próprio governo se beneficie com contribuições dessas mesmas redes e mais, para que os próprios a droga que passa por Moçambique não seja consumida em Moçambique, ou seja, que a circulação pelo território moçambicano de quantidades muito grandes de droga que vêm sobretudo do Extremo Oriente, do Afeganistão, não sejam para intoxicar os moçambicanos, nomeadamente os jovens nas escolas. Portanto, não interfiram com a sociedade moçambicana, utilizem apenas o território moçambicano para que estas drogas atinjam o mercado da África do Sul e, por via do mercado da África do Sul, eventualmente o mercado europeu. Este estudo vem levantar esta questão muito séria que tem a ver com o financiamento aos partidos políticos. Segundo o estudo, este negócio tem sido claramente uma fonte de financiamento político partidário. Se estará a dizer que o Partido Frelimo se financia através deste negócio sujo? Bem, penso que neste estudo há um dos casos em que o Partido Frelimo é indiretamente envolvido. Mas, neste momento, há em Nampula um julgamento de um grande empresário da área de Nacala, o empresário que é acusado de ter afundado o nosso banco com o famoso empréstimo de 30 milhões de dólares para fazer um hotel. Aliás, esse mesmo empresário teve que vender a sua fábrica de óleos neste processo de insolvência do próprio banco. Então, no seu julgamento em Nampula, por exemplo, o Partido Frelimo foi chamado a depor no caso. Qual é a questão? Ali é a questão se foram respeitadas as normas em termos de isenções que são atribuídas aos partidos políticos. Portanto, só aí, e isto é uma questão que está a desenrolar-se, há uma evidência de que o juiz teve que chamar o responsável de um partido político para vir testemunhar sobre as atividades deste empresário. Em segundo lugar, há o famoso caso das motorizadas importadas a partir de Nacala. Aparentemente, as motorizadas eram para a campanha do Partido Frelimo e nos tanques das motorizadas vinha a tal famosa de heroína. A heroína foi retirada dos tanques das motorizadas e depois mais de 100 motorizadas foram todas queimadas ou foram alvo de um incêndio e, portanto, foram destruídas as evidências onde foi transportada a droga. Isto é
é mencionado no relatório. Com este nível de ligações entre os políticos e os traficantes, não corremos o risco aqui de um dia virmos a ser governados pelos próprios traficantes? Lima esteve na apresentação deste estudo na quarta-feira e um dos apresentadores dava um exemplo do Quênia, onde primeiro os traficantes subornavam as forças de defesa, mas eles, quando se apercebem que podiam subornar o ministro, por exemplo, e por via deste terem a proteção, passaram a subornar o ministro. Mas numa fase posterior perceberam que podiam ser eles próprios a entrar na política e por via disso não precisarem subornar os ministros, ou seja, quem for, e avançaram e entraram nas campanhas políticas. Não corremos este risco, como perguntava, de um dia virmos a ser governados pelos próprios traficantes? Absolutamente. Este é, digamos, um caminho natural da influência que os traficantes têm em Moçambique. Por exemplo, também foi referido na conferência, e hoje está cada vez mais evidente, que temos hotéis às moscas, mas há cada vez mais hotéis em Moçambique. Afinal, os hotéis são para quê? São para lavar o dinheiro, nomeadamente o dinheiro da droga, ou são para albergar pessoas? Ou seja, parece que não há uma lógica de mercado em relação aos hotéis. Portanto, que os hotéis respondem a uma pressão de providenciar restauração e alojamento para as pessoas que precisam desses hotéis. Ora, estas redes dos donos dos hotéis e dos rentacars e das redes de caminhonagem depois condicionam muitas vezes a atuação dos políticos. Se formos, sobretudo, o caso mais evidente é a zona de Nampula e de Nancala. Quais são as eleições? Ocorreram há meia dúzia de meses. Todos nós acompanhamos nas redes sociais quem é que fazia o leilão de uma cadeira do Partido Frelimo. Por exemplo, uma parte destes indivíduos que beneficiaram dos contratos do feijão Boer para a Índia foram os grandes contribuintes da campanha do Partido Frelimo. Significa o seguinte: dás-me o contrato da exportação do feijão Boer, eu dou-te uma contribuição para a campanha do Partido Frelimo. Está com fotografias, com os bens, com o dinheiro que foi doado para o Partido Frelimo. E isto justifica um pouco aquilo que dizia Abdul Karim nesta conferência aqui. Desde 97, quando se aprova, portanto, esta lei que regula o combate ao tráfico de drogas, não existe registro de um julgamento de pessoas envolvidas no tráfico destas drogas pesadas. O que há são aqueles julgamentos habituais de chamar aquele consumidor e vendedor da suruma, ele é que vai ao tribunal. Consumidor, e quanto muito nem é o proprietário do caminhão, é o motorista do caminhão onde foi descoberta a droga. Armando, só para dar um exemplo, quantos casos nós já assistimos de assassinatos em plena luz do dia entre famílias das drogas aqui em Maputo e no resto do país, mas sobretudo aqui em Maputo? Não conheço um caso de um julgamento destes assassinatos entre famílias ligadas ao cartel. Nós temos indivíduos aqui conhecidos como barões de droga. Sim, há pelo menos um que é oficial. Muito bem. Um TPC para a PGR seria começar por onde estava a referir há pouco tempo, este eixo de Nacala, este eixo de Nampula, olhar um pouco para como é que a indústria imobiliária, sobretudo os hotéis, estão a florir nestas cidades. Absolutamente. Todo o eixo que passa pelo porto, passa pelas alfândegas, passa pelos investimentos e também passa muito por ramificações de natureza religiosa aqui nesta
nesta região do país. Muito bem, vamos avançar para o nosso último tema, que tem a ver com o caso dívidas ocultas. Este é um tema que semana sim, somos obrigados a passar por ele, porque vão aparecendo mais notícias, vão acontecendo mais desenvolvimentos. Esta semana foi a vez de o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, através dos seus advogados, requerer ao Tribunal de Kempton Park, na África do Sul, para que seja o ministro da Justiça a decidir sobre qual dos pedidos de extradição deve ser analisado primeiro, nomeadamente se vai ser o pedido para os Estados Unidos da América ou para Moçambique. Lima, este requerimento de Manuel Chang não será sintomático de que o antigo ministro sente-se mais confortável com uma decisão política, tanto a ser tomada pelo ministro, e não por uma decisão judicial a sair do tribunal? Bem, há muitas ilações a tirar sobre este requerimento. E uma delas, pese todo o benefício da dúvida que possamos dar ao trabalho que a PGR está a fazer, mas é de que isto pode continuar ainda a ser uma grande encenação. E, portanto, ninguém quer ir parar aos Estados Unidos. Toda a gente acha que se vier parar a Moçambique, depois que acabem as eleições, volta tudo ao mesmo lugar. Ora, mas há aqui depois elementos que complicam muito e baralham muito o sistema. Por exemplo, juristas envolvidos neste caso, ou que analisam este caso, acham que dificilmente haverá réus a comparecerem em tribunal para julgamento até outubro. Outubro, data das eleições. Isto é bom ou é mau para o Partido Frelimo? Não sei. Em última análise, pode penalizar o Partido Frelimo. Claro que a lógica do Partido Frelimo é que as detenções, as prisões, beneficiam porque, de algum modo, transmitem ao eleitorado a percepção de que se está a tentar fazer algo contra a corrupção. Em relação à questão específica do requerimento, um advogado sul-africano diz-me que isto não passa de uma manobra dilatória, ou seja, é mais um daqueles compassos de espera para ganhar tempo. E aqui temos em simultâneo a entrada em cena, pelo menos ao nível público, porque sabemos que no privado as autoridades americanas nunca acharam que isto é um processo para ser tomado de ânimo leve, que é o secretário de Estado adjunto, portanto, o equivalente a um vice-ministro dos negócios estrangeiros com a pasta dos assuntos africanos, ter dito que nós estamos muito empenhados em ter o Sr. Manuel Chang nos Estados Unidos. Portanto, pode não ser causa e efeito, mas há a iniciativa dos advogados de Chang de dizerem que é a ministra que decide. Não é a ministra que decide, são os tribunais que decidem. O Departamento de Estado norte-americano fez saber que gostará muito de contar com o Sr. Manuel Chang nos Estados Unidos. E até que ponto é relevante esta decisão de qual é o primeiro pedido de extradição a ser analisado, que parece ser um pouco de um trunfo também da defesa de Chang? Em termos de opinião pública e em termos da própria manipulação da opinião pública, é relevante, porque à partida, por exemplo, se o pedido moçambicano for analisado em primeiro lugar, cria-se a expectativa de que é muito mais importante o Chang ser extraditado para Moçambique do que para os Estados Unidos. Portanto, pode ser que legalmente é relevante, porque aquilo que conta no fim do dia é da natureza dos argumentos, nomeadamente dos crimes cometidos, a sede onde os crimes forem cometidos
e os próprios processos de extradição da natureza de qualidade dos próprios processos de extradição. Estamos aqui recordados que numa primeira fase, quando nem sequer estava constituído em arguido o ministro Manuel Chang, o primeiro documento que entrou num tribunal sul-africano era o caso Odebrecht. Ora, dificilmente o tribunal sul-africano podia levar em consideração este pedido, ou pelo menos avaliá-lo em concorrência de circunstâncias em relação ao caso que a própria opinião pública tem conhecimento, o caso que foi construído a partir de um tribunal de Nova Iorque. Portanto, aqui há dois planos distintos em que este caso está a ser julgado. Um, em termos de circo político e em termos do próprio julgamento de opinião pública. A outra questão são os argumentos de natureza legal, e estes, quanto a mim, são muito mais sérios, e também sabemos que na África do Sul a importância dos tribunais e a defesa do Estado de Direito é muito mais relevante do que, por exemplo, aqui em Moçambique. O que se pode esperar da decisão do Ministro da Justiça sul-africano? Bem, se não houver manipulação política, se não houver pressão em termos políticos, aquilo que o Ministro vai decidir, aliás, nesta altura já decidiu, uma vez que, em princípio, o Ministério deveria ter dado um parecer na quarta-feira desta semana, este parecer que será comunicado no princípio da semana ao próprio arguente, é no sentido de fazer com que os tribunais decidam pelo mérito desta questão. Ou seja, não interferir o que vem primeiro, o que vem depois, mas remeter ao tribunal de novo a questão. O que transforma o requerimento dos advogados claramente numa manobra dilatória. Em meio a tudo isto, há esta pressão que está a ser exercida, digamos assim, pelos Estados Unidos da América. Uma semana antes, eles diziam que iam usar todos os meios para fazer com que o Chang e toda a turma, passa a expressão, sejam julgados nos Estados Unidos da América. Agora os Estados Unidos dizem que contam com a extradição de Chang para os Estados Unidos porque existe este tratado com as autoridades sul-africanas. Não há coincidências aqui, Lima. É claramente uma mensagem para ambos os lados de que estamos de olhos a tudo que venha a acontecer. Absolutamente. Mas estou convencido que neste momento também nos bastidores se discutem outras coisas muito mais sensíveis, nomeadamente até que nível vai a caça aos envolvidos no caso das dívidas ocultas. E para que isto não seja um mistério, o principal destinatário e a principal questão é se o responsável por todo este processo das dívidas ocultas, nomeadamente o então Presidente da República, será detido ou não será detido. Passar-se-á ao lado do antigo Presidente da República ou não. Mas, em função deste desfecho e em função de todo este debate, a que nível se deve ir na perseguição dos autores de todas estas ações ilícitas, qual é o papel reservado para o atual chefe de Estado? Ou seja, há também um desempenho esperado do próprio chefe de Estado atual, que à altura era o Ministro da Defesa. Portanto, todas estas questões estão em equação e não é ingênuo e não é de afastar que tudo isto está em cima da mesa e está em discussão, está em debate
e aqui deve haver trocas que é possível fazer em função daquilo que forem as reações de Moçambique, da África do Sul. Isto tem a ver também com a própria relação com os doadores, com os principais doadores. Muito bem, Lima, o tempo já não dá para mais. Certamente que este assunto vai continuar a dominar a atualidade. Nos nossos próximos programas também estará em cima da mesa. Assim, caro ouvinte e telespectador que esteve na nossa companhia, resta apenas dizer obrigado pela preferência. Já sabe, nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Boa noite, até a próxima. Pontos de Fernando Lima.